É necessário frequentar a igreja? Eu abro com ponto de interrogação. É necessário a gente frequentar a igreja, a gente participar dos cultos na igreja? Porque para muitas pessoas não há necessidade. Existem algumas ideias formadas na mente de muitas pessoas que diz assim: não adianta a gente ir na igreja. Será que Deus não me ouve na minha casa? Para que estar praticamente todos os dias dentro da igreja? Então são perguntas que surgem na mente de muitas pessoas. E pelo incrível que pareça, o número de pessoas nesse período de pandemia aumentou muito. Aumentou muito. Nesse período de pessoas que nós chamamos desigrejadas. Esse período de pandemia, tantas pessoas deixaram de vir na igreja. Deixaram de vir na igreja. Tem pessoas, até mesmo aqui da comunidade Nazaré dos Patos, que nunca mais colocaram os seus pés na igreja. Na sua igreja. Se uma comunidade dessa tem pessoas assim, que estão agindo dessa forma, imagine pelo Brasil, pelo mundo afora. Então a gente vai trazer alguns versículos aqui, dando ênfase nesse assunto. Hebreus capítulo de número 10, versículo 25. Abra aí a sua Bíblia se você tem, mas se você não tem, escute por gentileza. Porque diz a palavra de Deus que nós precisamos examinar as Escrituras. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai se aproximando aquele dia. Preste atenção nesse versículo. Não abandonando a nossa congregação, ou seja, a nossa igreja. O escritor anônimo, ele é bem categórico, explícito em afirmar que o cristão, o crente, ele não pode abandonar a sua congregação, a sua igreja. De hipótese alguma, de maneira alguma ele pode abandonar. Mas o escritor diz aqui, como é costume de alguns. Então existem pessoas que aderiram a esse costume. É um costume, é um hábito de não frequentar a igreja, de não querer vir na igreja, de não querer se congregar. Nós não podemos abandonar a nossa congregação. Isso é um pecado. Você sabia que isso é um pecado? Isso tem atrapalhado a vida de tantas e tantas pessoas. Quantas pessoas estão aí em suas casas oprimidas, deprimidas, sem paz, sem alegria, porque elas poderiam estar na igreja adorando, exaltando, mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, elas poderiam estar na igreja. Mas um dos motivos que elas dizem é a pandemia. Não, é esse período pandêmico que nós estamos vivendo. Porém, ela não sai da cidade, sempre fazendo compra, recebendo o seu dinheiro todo mês, indo nos hospitais, enfim, mas para a igreja ela não vem. Para adorar o Senhor Jesus com os irmãos, ela não vem. Mas ela tem tempo para o seu trabalho, para o seu supermercado, ela tem tempo para tudo, mas não tem tempo para vir para a igreja. Isso se tornou na vida da pessoa um costume. Está aqui registrado. Estamos aqui examinando as Escrituras, não abandonando a nossa congregação.
como é costume de alguns, vírgula, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Então a minha missão, um dos meus deveres, melhor dizendo, é admoestar, é chamar a atenção, é conversar com as pessoas, dizer para elas: por que você não está vindo na igreja? Nós estamos na igreja de portas abertas. Então você, meu irmão, meu amigo, você tem esse direito de visitar essa pessoa, seja aqui em Nazaré dos Patos, seja no seu estado, fora do estado, que você possa admoestar, chamar a atenção dessa pessoa que serve a Deus, que é crente, que é cristão. Converse com ela, os motivos pelos quais ela não está vindo na igreja. Não é para você brigar com ela, espancar ela, não, mas é para você mostrar dentro da palavra que ela precisa de Deus, ela precisa se congregar. Antes, admoestando-nos aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Então, o dia do Senhor está se aproximando. O dia do retorno, da volta de Jesus está se aproximando. E você tem que entender, meu amigo, que você precisa conviver em comunhão com Deus e com os irmãos na igreja. Como é que você quer entrar no céu, você quer ir para o céu, e você não gosta de vir na igreja, de se congregar? Como é que você quer entrar, se você não quer ter comunhão com os irmãos? Quem sabe você diz assim: eu não vou para a igreja, porque na igreja tem problema, na sua casa também tem problema, no seu emprego tem problema, em todo lugar tem problema. Para onde nós nos virarmos, vamos nos depararmos com problemas, com dificuldades. Só existe um lugar que não haverá problemas: no céu. Mas para isso, diz a Bíblia, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos estavam no cenáculo. De repente veio do céu um som muito forte, entrou dentro da igreja um vento, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 20, verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. No primeiro dia da semana, na Bíblia Sagrada se refere ao domingo. No primeiro dia da semana, Paulo se reuniu com os irmãos na igreja, no cenáculo, a fim de partir o pão. Olha só, a fim de partir o pão. Era o momento da Santa Ceia, momento de comunhão, momento que os irmãos estariam ali relembrando o sacrifício de Cristo, porque o momento da Santa Ceia é para nós relembrarmos o sacrifício, o seu grande amor que ele fizera por nós. E eles estavam ali repartindo o pão. E Paulo, como tinha que viajar no dia seguinte, Paulo aproveitou a oportunidade e ele prolongou o seu discurso, a sua prédica, a sua mensagem. E Paulo foi até a meia-noite, ensinando, conversando com os irmãos, colocando assuntos em pauta dentro da congregação. Então a gente percebe aqui que a igreja primitiva, ela tinha esse hábito bom, esse costume de se congregar. Mas infelizmente alguns estavam entrando pelo costume de não querer se congregar, de querer ficar na sua casa.
E quando uma pessoa fica na sua casa, ela perde sim uma palavra, como ontem nós pregamos uma palavra, como ontem um culto tão abençoado, onde eu tenho certeza que os irmãos estão alimentados, agraciados, felizes por aquilo que Deus fizera ontem no nosso culto de ensino de doutrina. A gente entende muito bem que existem pessoas que adoecem e ela tem que se recuperar, acontece alguma coisa, mas ela não cria na sua vida um hábito de ficar na sua casa, de inventar desculpas, mas quando ela melhora, ela corre para a igreja, ela volta para a igreja, ela diz: ó pastor, eu estava com tanta saudade de frequentar os cultos, e eu estava pedindo a Deus: Deus, me ajuda, me dê a minha restauração, a possibilidade de eu voltar para a igreja, de eu voltar para a igreja, para mim ver uns irmãos, para mim cantar, para me tocar na igreja, para me fazer o trabalho do Senhor. Essa é a razão por que tantas pessoas estão sofrendo, porque elas abandonaram a igreja, a casa do Senhor. Vai sofrer dentro do lar, vai sofrer na família, vai trazer sofrimento na família, nos empreendimentos também, e principalmente na vida espiritual. Mateus capítulo de número 18, verso 20, Jesus diz: pois onde se acha 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então na igreja a gente se reúne, dá 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000 pessoas. Tem igrejas aí que 10.000 pessoas. Nós estamos um santuário em Cuiabá que suporta 20.000 pessoas. É o maior santuário, maior igreja da Assembleia de Deus na América Latina. 20.000 pessoas assentadas. Jesus disse aqui: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, cultuando, adorando a Deus. Judas capítulo de número 1, versículo 17 e 19, preste atenção nesses versículos. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Ou seja, Judas, um dos apóstolos do Senhor, não Judas Iscariotes, mas outro Judas, faz relembrar os irmãos: irmãos, relembrai das palavras que foram preditas, faladas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos que andaram com Cristo, que nos últimos tempos haverá escarnecedores, ou seja, pessoas escarnecendo da nossa fé, zombando da nossa fé, criticando os evangélicos. São pessoas que andam segundo as suas ímpias concupiscências, pessoas que não têm compromisso. Você é diferente, crente. Você tem compromisso com o sagrado. Você não tem compromisso com as coisas profanas, mas você tem compromisso com aquilo que é sagrado, com aquilo que é divino. E a casa de Deus é um lugar que o Senhor nos deu para que nós possamos adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Salmos de número 122, verso 1, eu acho lindo esse salmo. Você conhece: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi tinha muitas ocupações, e diga-se de passagem, ele era o rei de Israel, rei de Judá. Era um homem que tinha muitas obrigações, tarefas. Mas quando alguém o convidava para ele ir à casa do Senhor,
Ele mesmo fez um cântico, uma poesia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele se alegrou, ficou feliz, porque naquele dia ia acontecer um culto a Deus. Naquele dia o povo tinha tirado para adorar o Senhor, momentos para ficarem a sós com Deus na casa, no templo. Ele se alegrou, ficou feliz de saber que as portas da igreja, do templo, estavam abertas para adoração. E você, meu amigo, por que não fica feliz quando alguém convida você para a igreja? Por que você não fica? Aí você diz assim: eu não posso deixar meu esposo, eu não posso deixar meu filho, eu não posso deixar meu trabalho. Você não pode. Quando Jesus voltar, aí você vai ficar com teu esposo, você vai ficar com seu trabalho, você vai ficar com tudo aqui na terra. Aí você vai perder a grande oportunidade. Quer dizer, pastor Fábio, que para morar no céu eu tenho que frequentar a igreja? Frequentar a igreja não lhe dá o direito de você ser salvo, porque ninguém é salvo pelas obras. Porém, na igreja a gente recebe o alimento que nos sustenta. Na igreja nós recebemos a orientação divina através da palavra, que nos guiará no caminho que nos levará para a eternidade. Jesus, quando esteve aqui, Jesus frequentou as sinagogas. Se você observar, Jesus frequentava as sinagogas. E isso, Jesus frequentava as igrejas. Ele, sendo filho de Deus, frequentava. O Deus encarnado passou a frequentar. Por que você não frequenta? Então pense bem, quando Jesus voltar pela sua negligência, aí você vai continuar cuidando do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu trabalho. Você vai continuar cuidando, mas debaixo de uma perseguição do anticristo para com a sua vida. O anticristo vai se manifestar com seus projetos. Ele vai manifestar os seus projetos e haverá 7 anos de grande tribulação. A pergunta que eu faço: você quer ficar no período da grande tribulação? Não, pastor, eu quero subir. Então comece a frequentar a igreja, comece a ser discipulado, comece a ter um coração flexível para você aprender a crescer na graça e no conhecimento. Salmos de número 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que maravilha! Mais uma vez o salmista Davi escreve aqui: uma coisa pedi ao Senhor, uma coisa ele pediu a Deus: Senhor, me dê a graça, a oportunidade de eu frequentar a tua casa, de eu frequentar o templo. Aí diz aqui: e a buscarei, porque não é só pedir, mas você tem que ir atrás, você tem que fazer por onde. Tem pessoas que pedem uma bênção, mas não faz por onde. Então ele nos deixa aqui 2 lições. Ele pediu ao Senhor a oportunidade, porém ele buscou, ele foi ao encontro, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso aqui reflete a 2 tipos de casa: casa, igreja, templo físico, a qual nós sempre estamos nos congregando, e a casa, templo, céu, aonde nós vamos viver eternamente com o Senhor. Ele pediu isso para contemplar a formosura, ou seja, a beleza de Deus, e aprender no seu templo. Diz aqui: e aprender no seu templo. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. A gente aprende na igreja, a gente aprende na escola dominical, a gente aprende no culto de doutrina, a gente aprende no culto da família.
Todas as vezes que nós adentramos na igreja, nós aprendemos com a palavra de Deus. E todos os dias tem uma coisa nova, interessante. São 365 dias. Se nós formos na igreja, todos os dias, Deus fala conosco de uma forma especial. Claro que aqui no Templo Central a gente só tem 3 cultos por semana, ainda é pouco. As quartas, que são cultos de doutrina, sexta-feira cultos de departamento e domingo à noite culto da família, e ainda tem a escola bíblica dominical aos domingos. Muito bem, então dá sim para a gente saber equilibrar o nosso tempo, a nossa hora, o nosso horário, para nós não entrarmos por esse caminho de ter um mau costume, como diz a palavra de Deus, como é costume de alguns, deixando a sua congregação. Então esse é o assunto que a gente abordou nesta manhã. É necessário ir à igreja? É necessário frequentar a igreja? Claro que sim, meu amigo, é necessário, é dever meu, é dever seu frequentar a igreja, porque a gente cresce juntos na igreja, somos uma família, e uma família não pode viver dividida. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que maravilha! Fique com esta palavra, guarde essa palavra no seu coração, que Jesus possa continuar lhe abençoando hoje e para todo o sempre. Amém e amém.